Oséias 1, vamos ler do versículo 1 até o capítulo 2, versículo 1. Oséias, capítulo 1, do verso 1 ao capítulo 2, versículo 1. Oséias, depois de Daniel, tá? Tem um pouquinho de dificuldade nos profetas menores, e eu sou um dos tais. Olha, quando chega a partir de Oséias, aí eu me enrolo. Oséias 1, a partir do versículo 1. Todo mundo encontrou, amém? Diz assim: palavra do Senhor, que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor, seu Deus. Pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir nem contar. Acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Chamai a vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã, favor. É muito comum, meus irmãos, pessoas recém-convertidas perguntarem assim para irmãos mais experientes, ou até mesmo pastor: qual livro da Bíblia eu devo ler primeiro? Qual é aquele que vai me trazer mais instrução, mais ensinamento? Quando essa pergunta é feita em relação a livros do Novo, ou a carta, epístolas do Novo Testamento, geralmente os dois livros mais escolhidos por pastores para indicar a novos convertidos é o livro de João, o Evangelho de João, e a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, por vários motivos que não há tempo de citá-los aqui agora. Mas no Antigo Testamento, qual seria, um livro de um dos profetas da lei? Se nós pudéssemos escolher um, dois livros, o que seria de maior importância para as nossas vidas? Eu não estou dizendo que é o livro de Oséias, mas posso dizer que é o livro de Oséias. E por qual motivo? Porque Oséias talvez seja o profeta do Antigo Testamento que demonstra, que escreva com maior precisão o amor de Deus pelo seu povo. O livro de Oséias, ou o profeta Oséias, deixa eu lhe dar uma primeira instrução sobre o que trata o livro de Oséias. Oséias trata como Deus relaciona-se com o seu povo. Não sei se você já parou a pensar assim, quem já leu a Bíblia toda, como é que Deus, qual é a base do relacionamento de Deus com o seu povo? De que maneira, como é que isso aconteceu? Para mim poder aprender para a minha vida como é que Deus se relaciona com o seu povo. Oséias
sintetiza essa pergunta. Oséias demonstra como é que Deus se relaciona com o seu povo, ou como que o povo de Deus se relaciona com o próprio Deus. O profeta Oséias foi um profeta, essa aqui é uma informação, eu diria que importante, pelo menos para mim é extremamente importante para entender Oséias. Quando nós lemos o versículo 1, o escritor de Oséias, o próprio Oséias, nos norteia quando foi que ele viveu. Oséias viveu nos dias, ou melhor dizendo, profetizou nos dias de 4 reis da nação de Judá: Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. E 2 reis de Israel: Jeroboão II, não o primeiro, e Joás, rei de Israel. Isso é interessante, irmãos, porque quando nós encontramos, por exemplo, que ele profetizou e naturalmente viveu nos dias de Uzias, nós já podemos localizar um outro profeta bem conhecido do Antigo Testamento que também profetizou nos dias do rei Uzias. Vocês lembram qual é o profeta? É um texto bem conhecido, inclusive tem uma música que nós cantamos hoje à noite, que esse profeta tem uma visão e ele diz que vê Deus exatamente assim: Deus é santo, santo, santo. Já lembraram já qual é o profeta? Pedi demais, né? Ajude aí, pastor. Isaías, lembra? Capítulo 6 de Isaías, quando ele começa a profetizar, ele diz: no ano da morte do rei Uzias. Então, já nos norteia a sabermos que Oséias profetizou no mesmo período, que foi contemporâneo do profeta Isaías. E há um outro profeta não tão conhecido para nós do Antigo Testamento, que também Oséias foi contemporâneo, o profeta Amós. Tendo dito isso, vamos ver então, irmãos, um pequeno resumo do livro de Oséias. O que foi? Sobre o que Oséias profetizou? Oséias, irmãos, ele profetiza sobre o cativeiro de Israel na Assíria. É um outro dado histórico interessante, porque significa que Oséias, então, profetizou ou escreveu o livro antes de 722 a.C., o ano em que Israel foi para o cativeiro. E ele profetizou, meus irmãos, de uma maneira muito singular. Porque Deus, como diz aqui no capítulo 1, a maneira que Deus falou com Oséias é algo muito, muito interessante e até mesmo curioso. Porque Deus usa Oséias como se fosse uma personificação do próprio Deus. Deus se põe como se fosse Oséias. É como se fosse uma peça teatral e Oséias interpretasse Deus. A mulher de Oséias interpreta, representa o povo de Deus e mais especificamente a nação do norte, a nação de Israel. E por que eu lhes digo que é uma maneira muito singular a maneira pela qual Oséias profetiza? É claro que Oséias não só profetiza o cativeiro de Israel. Daqui a pouco a gente vai ver que no mesmo capítulo 1 que ele profetiza o cativeiro e o fim da aliança entre Deus e Israel, no versículo 9 do capítulo 1, ele também estabelece uma nova profecia, dizendo que um dia Deus trará de volta e fará uma só nação, Israel e Judá. Mas o resumo do livro de Oséias é que Oséias é Deus, ou representa Deus, melhor dizendo, e que ele ama uma mulher. E ele casa com uma mulher que é uma mulher prostituta. Mas ele não só tira aquela mulher, ou tenta tirar aquela mulher da prostituição. Mesmo ele casando, estabelecendo uma aliança com aquela mulher, aquela mulher continua traindo Oséias. Ela continua trocando Oséias por outros homens. Inclusive tem partes do livro que Deus manda Oséias: vá lá, vá buscar a sua mulher de volta. E Oséias então obedece a Deus
e vai buscar, tentar convencer a sua mulher a voltar e a conviver e a morar com ele. Os 14 capítulos de Oséias se resumem nessa demonstração teatral. Oséias casado com uma mulher prostituta que o trai, representando Deus, a pessoa de Oséias, e a esposa de Oséias representando o povo de Deus. No capítulo 1, meus irmãos, vamos ver agora algumas nuances do relacionamento de Deus com o seu povo. E a história de Oséias, irmãos, nos ajuda a pensar, a refletir no nosso relacionamento com Deus como, povo de Deus. É claro que quando colocamos Israel, nós não estamos dizendo que Israel é a igreja, mas sendo Israel o povo de Deus, nós podemos tirar alguns ensinamentos, contrastes interessantes e aplicações interessantes para o povo de Deus hoje, que é a igreja de Deus. E a primeira lição, meus irmãos, que nós percebemos aqui no capítulo 1, é a clareza que o Senhor fala ao seu povo. Às vezes, irmãos, há momentos da nossa vida que a gente chega a pensar que é difícil entender Deus, é difícil entender a vontade de Deus em situações específicas. Mas me parece que, de modo geral, não é difícil entender Deus. E Deus é muito claro, quase sempre que Ele fala ao seu povo. Por que eu lhes digo isso? Observem aqui no texto a clareza que o Senhor fala à nação de Israel. Deus toma Oséias, o povo está desviado, afastado de Deus na prostituição, seja ela moral no sentido físico da coisa, seja ela no sentido espiritual do povo de Deus, na idolatria. E Deus então, para falar de maneira tão clara ao seu povo, Ele pega então essa figura, o profeta dele, casa com a mulher prostituta. Essa mulher continua lhe traindo, e esse homem traído continua a buscar incessantemente convencer aquela mulher a amá-lo e entender que ele é o melhor para a vida dela. Deus toma Oséias, irmãos, e a sua família como exemplo, como uma dramatização da sua graça, do seu favor em relação ao seu povo. Como tem sido, irmãos, a sua história com Deus? Quando eu digo que Deus nos fala, no geral, de maneira muito clara e específica, se você já é povo de Deus, se você já faz parte da igreja de Deus, você deve lembrar que houve um momento da sua vida que você estava ouvindo a mensagem da palavra de Deus e o pastor, ou o pregador, ou um irmão em Cristo falou de maneira tão precisa que parecia que ele estava falando a você. E você entendeu o Evangelho. Você entendeu o que Jesus Cristo fez na cruz, por quem que Ele fez, por quem que Ele morreu, e você então entrega a sua vida a Jesus Cristo. Se você é um cristão que nasceu de novo, isso já aconteceu na sua vida. Você lembra nitidamente a maneira clara que Deus falou com você. E durante esse período, durante a sua história de relacionamento com Deus, principalmente nos momentos que você se desviou, eu não estou falando de se desviar necessariamente, de deixar de vir para a igreja, de ir para o mundão, não necessariamente nesse aspecto, mas ao tentar viver uma vida dupla, quando você é exposto à palavra de Deus, Deus fala de maneira clara ao seu povo. Foi assim que Deus fez com Israel. É assim que Deus faz ainda hoje com o seu povo. Uma segunda lição, meus irmãos, que nós tiramos desse texto, desse capítulo 1, é que não é fácil servir a Deus. Por meio da história de Oséias, a gente entende
que não é fácil servir a Deus. Quando nós olhamos a história de alguns profetas do Antigo Testamento, você há de concordar comigo. Eu não gosto quando escritores, ao falar sobre o profeta Jeremias, o chamam em tom jocoso de o profeta chorão. Porque eu duvido se fosse essa pessoa que estivesse chamando Jeremias de chorão, se estivesse no lugar de Jeremias. Como que ele reagiria? Por que eu lhes digo que não é fácil servir a Deus? Porque Deus dizia para Jeremias: Jeremias, vá e diga ao povo. Fale o que eu estou falando. Jeremias falava. E as consequências, no geral, sobravam para quem? Para Jeremias. Era ele que era preso no poço de lama. Era ele que ficava com fome. Era ele que era açoitado. Era ele que era jurado de morte. Era ele. É como se Deus não se importasse com as consequências sobre o seu servo. Quando nós olhamos Ezequiel não sofreu tanto quanto Jeremias. Mas o pastor Marcos, até algumas quintas-feiras atrás, ele pregou por aquela passagem que Deus usa Ezequiel também como uma dramatização para mostrar o que estava acontecendo com o seu povo. E Deus pediu para Ezequiel pegar fezes humanas, fazer de lenha e colocar a sua comida, o seu bolo, e assar o seu bolo sobre aquelas fezes. E sabe o que Ezequiel diz para Deus? Ah, não, Deus, isso aí não. Aí Deus dá uma aliviada, mas pega esterco de vaca. Nós poderíamos falar de Jeremias, de Isaías, de tantos outros profetas. Mas o caso de Oséias, irmãos, é importante porque como foi que Oséias foi, digamos assim, chamado ao ministério? Deus, no versículo 2, diz assim: quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse. Olha o que Deus diz para Oséias: vai, toma uma mulher prostituta e casa com ela. O que Oséias faz? Faz. Quando eu digo, irmãos, que não é fácil obedecer a Deus, você faria isso se Deus lhe mandasse? Você casaria com alguém sabendo que esse alguém, a origem desse alguém, e ainda mais, que esse alguém não vai abandonar o velho estilo de vida? Perdoe-me vocês, irmãs, eu não estou dizendo que a traição é menos grave para o sexo masculino ou feminino. Eu não estou dizendo isso. Eu vou falar como homem. E vocês pensam aí as mulheres como mulheres. Mas imagina só, além disso, o teu cônjuge te deixa pelas amantes ou pelos amantes, e Deus diz, agora vai lá na casa do amante, com quem ele ou ela está se prostituindo, vá lá e traga ele de volta. Quando eu digo, irmãos, que não é fácil servir a Deus, porque servir a Deus tem a ver com obedecer a Deus. E obedecer a Deus, irmãos, nem sempre é tarefa fácil, porque nós temos que lutar contra tudo e contra todos. Muitas vezes obedecer a Deus significa, como disse Jesus, crucificar a carne. Negar-se a si mesmo. E contra os valores, talvez, da cultura, da sociedade que nós estamos inseridos. Não é fácil servir a Deus. Uma terceira lição, irmãos, é olharmos para essa passagem e vermos que às vezes Deus fala de maneira singular ao seu povo. Mais uma vez vamos olhar a ordem de Deus, a primeira ordem de Deus para Oséias. Vai, toma uma mulher de prostituições e terás filho de prostituição. Essa frase, irmãos, denota
que é possível que, além de Oséias ter casado com uma prostituta, que no mínimo haveria dúvida se os filhos gerados por Gomer seriam filhos genéticos de Oséias. E isso naturalmente faz parte dessa dramatização de que nem todo israelita é de fato israelita. Nem todos os judeus de fato são parte do povo de Deus. Mas, se você ainda não conseguiu entender como Deus fala de maneira singular ao seu povo, imagina só, você tem um filho ou filha, e aí, não vou citar exemplo de pessoas, mas assim, aí o filho chega para você e diz assim: papai, mamãe, Deus falou comigo. E Deus me deu uma ordem específica para que eu casasse com uma moça prostituta, dependente química, e ela vai continuar sendo prostituta e dependente química. O que você diria a seu filho ou a sua filha? Se fosse... O que você diria? Oh, filho, que revelação esplêndida. Ou você lhe dava 2 tapas no pé do vidro e dizia: está ficando doido, menino? Está ficando doida, menina? Onde é que Deus vai falar isso para ninguém, menina? Mas Deus falou para Oséias ou não falou? O princípio que eu quero estabelecer, meus irmãos, é que Deus fala de maneira singular a cada um de nós. Eu fiquei me colocando, no caso, como pastor. Se chegasse um jovem da igreja e dissesse assim: pastor, Deus falou claramente para mim me casar com uma moça ou com um rapaz que não é crente. Não precisava nem ter uma vida devassa e continuar sendo devasso. Aí eu ia pegar a Bíblia, irmãos, e eu ia: olha, Deus não pode falar isso. Eu continuo achando isso, tá? Mas o que essa passagem, irmão, ilustra para a gente é que a maneira que Deus fala com cada um de nós é muito específico, e principalmente em relação à vida ministerial. O chamado de cada um é específico. Às vezes não é fácil a gente conversar com um jovem, uma jovem, um homem e uma mulher sobre um chamado específico ministerial. O que você diria a um jovem, uma jovem promissor na vida acadêmica, que de repente ele chega para você e diria: Deus me chamou para pregar o evangelho numa tribo indígena no meio da selva amazônica? E se fosse seu filho? O ponto, irmãos, é que nem sempre dá para a gente estabelecer padrão, a maneira pela qual Deus fala conosco, ou a maneira pela qual Deus nos chama para servi-lo. A maneira que Deus chamou Oséias para servi-lo foi envolvendo ele e a família dele por toda a vida dele. A quarta lição, irmãos, é que quando Deus fala conosco, o que ele fala também tem a ver com a vida do seu povo. No versículo 2, quando Deus fala para Oséias tomar uma mulher de prostituições, e terás filhos de prostituição. Aí Deus vai dizer o porquê. Porque a terra se prostituiu, desfiando-se do Senhor. Então o motivo pelo qual Deus deu aquela ordem específica, falou com Oséias desta maneira, é porque tinha a ver com a desobediência do seu povo. E o que Deus falou para Oséias tinha a ver com a vida do seu povo. Quando nós olhamos, irmãos, outras passagens da Bíblia, eu vou tomar apenas uma como modelo. 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 3, o apóstolo Paulo diz que Deus é o Deus de toda a consolação. E ele diz, nos versículos 3 e 4, que Deus é o Deus de toda a consolação, porque
pelas experiências de tribulação que o apóstolo Paulo passava, Deus o consolava, e por meio dessa experiência, Paulo poderia confortar as tribulações de outros irmãos que estavam passando por momentos também de tribulação. Portanto, irmãos, quando Deus fala conosco, quando Deus fala especificamente conosco, Deus quer também edificar a sua igreja, por meio da obediência de uma ordem, de algo que Deus nos mostra, que Deus nos chama a atenção. Deus também quer abençoar a vida da sua igreja. Eu tenho dito a vários irmãos e irmãs que chegam às vezes para conversar com a gente, observando algo na igreja que não está sendo feito. E geralmente eu uso a seguinte ilustração para esses irmãos e irmãs. Meu irmão, minha irmã, se Deus está lhe mostrando, Deus está mostrando para quem? Para você. Então vai e faça o que você está vendo e o que não está sendo feito. Deus não está chamando você para criticar a igreja. Deus está chamando você para abençoar a igreja por meio de algo que Ele está te mostrando. Deus, quando fala conosco, irmãos, Ele também quer falar com toda a sua igreja. E por meio da obediência, das ordens específicas de Deus para as nossas vidas, nós podemos, então, abençoar a igreja de Jesus Cristo. E a quinta e última lição ou reflexão, irmãos. O que fez Israel ser o povo de Deus? Porque em todo o capítulo 1 e também o livro de Oséias, essa relação de Deus dizendo: meu povo, meu povo, meu povo. O que fez de Israel ser o povo de Deus? Uma aliança específica feita com Abraão, depois feita com Isaac, e depois com Jacó. E mais na frente, anos depois, uma aliança ou uma recelebração dessa aliança feita no Sinai, quando o povo sai da terra do Egito e vai para a terra prometida, ou em direção à terra prometida. Lá Deus faz uma aliança com essa nação, que eles seriam a nação, o povo que pertencia a Deus, que eles seriam sacerdote de Deus, que eles serviriam a Deus. E é feita uma aliança, e essa aliança ela é homologada por meio do sangue de um cordeiro. E Deus chama Israel, Judá, o meu povo. O que faz, meu irmão, minha irmã, você, eu, podermos dizer que temos um relacionamento com Deus? Se nós tivermos estabelecido uma aliança com Deus no passado. E essa aliança com Deus no passado, esse Deus tem um nome específico. Esse Deus tem o nome de Jesus. E essa aliança foi feita com Jesus também no seu próprio sangue, como inúmeros textos dizem que nós fomos comprados com o precioso sangue do Cordeiro. E ao fazermos esta aliança, entregando a vida, crendo em Jesus Cristo, estando disposto a seguir a Cristo por todos os dias da nossa vida, nós também nos denominamos de povo de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Em que nível está o seu relacionamento com Deus? Quando nós olhamos para essa figura, para essa dramatização de Oséias e Gomer, exemplificando Deus e Israel, uma mulher infiel, quais são as semelhanças, irmãos e irmãs, que nós temos com Gomer? Será que a nossa vida com Deus, será que o nosso relacionamento com Deus se baseia na fidelidade ou na infidelidade?
Será que Deus, passando por um homem, ele já pensou em desfazer esta aliança por causa da sua, da minha, da nossa infidelidade a Ele? Meus irmãos, eu acredito que há uma diferença grande entre Israel e a igreja. Qual é a grande diferença? O profeta Jeremias diz que Deus chamaria um povo para servi-lo. E esse povo que Deus chamasse ele para servir no futuro, esse povo seria tirado o coração de pedra e seria colocado um coração de carne. Que esse povo seria lavado interiormente, seria regenerado. O que eu estou dizendo com isso, irmãos, é que eu acredito que todo aquele que nasceu de novo, não há como ele manter um padrão de vida como Gomer, na infidelidade. Por outro lado, dentro de nós ainda habita o que a Bíblia chama de velha natureza. E essa velha natureza, a tendência dela, o desejo dela, a propensão dela, como diz Paulo em Romanos 8, é agir como Gomer, na infidelidade. E sempre, irmãos, que o povo de Deus quiser agir na infidelidade, Deus vai agir com a sua graça em nosso favor, mais ou menos na seguinte ordem, nos chamando a atenção por meio da sua palavra. Se não ouvirmos, nos disciplinando, colocando situações nas nossas vidas, para que a gente pare para pensar da aliança que foi estabelecida com Deus. E se não ouvirmos, Deus exercer juízo sobre o seu povo. Eu quero concluir, irmãos, com o seguinte pensamento. Um dos grandes privilégios de ter um relacionamento com Deus, porque quando se tem um relacionamento com Deus, irmãos, não existe fim. Quando nós pensamos que chegamos no fundo do poço, Deus nos dá um novo começo. Olha o que diz o versículo 8 e 9 do capítulo 1. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Deus estabelece um fim da aliança entre ele e Israel. Vocês não são mais meu povo. A infidelidade de vocês não permite mais que eu seja o esposo de vocês. Ou melhor dizendo, Gomer vai continuar sendo esposa de Oséias. Mas olha o versículo 10. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir nem contar. E acontecerá que, no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filho do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Chamai o vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã, favor. O favor de Deus nunca se aparta do seu povo. Sim, de fato, Deus se coloca na pessoa de um marido apaixonado, ou de uma esposa apaixonada, traído, que chega em momentos da vida que eles não querem mais, não aguentam mais, aí aquele ser amado se afasta e ele humilhantemente vai atrás do ser amado. Eu e você somos esse ser amado de Deus. O que é que temos que fazer? Retribuir. Amar a Deus.
Eu não diria da maneira que somos amados, mas pelo menos um pouquinho da maneira que Deus ama você, ama a mim, ama a sua igreja, ama o seu povo. Amém, irmãos?